Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui no canal da RS Data. Hoje eu estou super feliz porque eu vou estar conversando com o Wesley, né? O Wesley, ele faz muitos artigos, muito material para a RS Data, e a gente já tinha conversado no início do ano, ele já fez um curso conosco, né, do PGR, foi excelente. Até digo para vocês, quem não assistiu, assista. E eu estava já incomodando ele há um tempinho, né, para a gente iniciar para fazer esse curso dele, né. Então eu já vou chamar ele aqui, só um pouquinho. Olá, Wesley, bem-vindo ao RS Data de novo. Que bom te Boa receber. boa noite, Marília. Que bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos o pessoal que já está chegando aí para a nossa live. É um prazer estar falando aqui de novo num dia sobre prevenção de acidentes, investigação de acidentes. Verdade, verdade. Vai ter bastante material, né, Wesley, que eu eu dei uma olhada ali, assim, né, então o pessoal fique atento, façam suas perguntas, né, a gente vai abrir um pouquinho no final para vocês fazerem as perguntas para o Wesley responder, amanhã a gente tem mais. Além disso, amanhã no blog, eu vou estar postando um artigo do Wesley com o tema também em questão, e eu digo para vocês, vão nos acompanhando aí, tenho certeza que vem muita novidade aí, muita informação, né, para vocês colocarem em prática, né, Wesley? Sim, com certeza. Nós temos bastante conteúdo, material preparado com carinho para esses 2 dias de evento, hoje e amanhã. Então, preparei uns slides, algo bem bacana para compartilhar com vocês, para tentar também quebrar alguns paradigmas no termo que a gente fala de investigação de acidentes. Então, ficou bem bacana, particularmente, né, sou suspeito de dizer, né, mas eu acredito que vai agregar sim, no processo de investigação de acidentes de cada um de vocês nas suas organizações. Verdade. Wesley, a gente está hoje com o tempo meio que a gente peça até desculpas, né, que a gente chegou um pouco mais atrasado, porque eu me atrasei, então peço desculpas aqui oficialmente ao Wesley, mas, vamos retomar aí, eu não vou ficar conversando muito, eu vou deixar o Wesley já iniciar com vocês, e eu volto depois. Pode ser, Wesley? Perfeito, vamos nessa, vamos nessa. Vamos embora lá, pessoal, que tem bastante material. Até depois. Tchau, tchau. Olá, pessoal, boa noite novamente, boa noite a todos que estão aqui nessa terça-feira, para falar um pouco sobre o processo de investigação de acidentes. Como eu disse, preparei um material com muito carinho para vocês, para compartilhar com vocês. Queria primeiro pedir a vocês, né, para dizer da onde que vocês estão, da onde vocês estão falando, Minas Gerais, São Paulo, de outras galáxias, de outros planetas, né? Se vocês estão no Catar assistindo a Copa do Mundo, né? Até tem um temazinho polêmico com relação à Copa do Mundo, né, a quantidade de acidentes de trabalho que houve na construção dos estádios da Copa. Sugiro até vocês procurarem sobre o tema, né, é um tema bem interessante. Alguns jornais aí dos Estados Unidos trouxe algo próximo de 6.000 pessoas, 6.000 trabalhadores mortos na construção dos estádios do Catar, o que é um número assim horroroso, vamos dizer, né, em termos de quantidade, mas é um tema que a gente tem que tratar. Hoje, então, ó, tá vendo gente aí de Barroso, Betim, né, lá vai, aqui de Lafayette, legal, Sete Lagoas, são pessoal de Minas Gerais aí em peso. Pessoal, também aproveitando para pedir vocês, dá um like aí já no nosso vídeo para alcançar mais gente. Chama o pessoal da área de segurança do trabalho, porque investigação de acidentes é um tema muito importante. A maioria das empresas falha nesse processo de gestão e eu vou mostrar para vocês que investigar acidentes é indicador de falha no gerenciamento de riscos ocupacionais. Então vamos lá, vou pedir a Marília para compartilhar a tela aí com vocês. Marília, compartilha a tela aí para o pessoal, para eles poderem ter acesso. Bacana, aí ó, materialzinho compartilhado com vocês. Então, são 2 dias de evento, é hoje e amanhã, das 19 horas até a hora que a gente conseguir ir. Às vezes passa um pouquinho do tempo, o que importa aqui não é o tempo que eu vou ficar, mas o quanto de material que eu conseguir passar para vocês nesse aspecto, aberto a perguntas, questionamentos, dúvidas e contradições, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas a ideia também é criar ou provocar reflexão
sobre o tema. Se a gente discute, a gente aprende, tá? Então vamos lá, vamos entender hoje o tema de hoje, análise e investigação de acidentes e o gerenciamento de riscos ocupacionais. Entenda a sua relação. Então, eu vou explicar essa relação para vocês. Boa noite aí ao pessoal que está chegando agora, a Cristina, o Cristiano, a Valéria. Pessoal, seja muito bem-vindo a esse evento nosso, não é meu, não é da Marília, é nosso. Vamos falar então sobre esse ponto. É uma realização em conjunto, nós da Inove Consultoria, com a Marília, parceira de longas datas, e nós realizamos a primeira live do ano aqui do canal dela, focada em gerenciamento de risco. Foram 3 lives, até com mais de 3.000 visualizações, uma lá, então acesse, eu acho que ficou bem bacana também esse material. Bom, eu que vos falo hoje, né, Wesley, alguns talvez me conheçam, outros não, eu sou formado em engenharia de segurança do trabalho, formado como técnico, tem pós-graduações na área de ergonomia, direito trabalhista, MBA em gestão, liderança e inovação, atuo aí no mercado já há mais de uma década na parte de saúde e segurança do trabalho, tem outros cursos aí, como por exemplo no método ICANN de investigação de acidentes, realizado por uma empresa do Chile, tem o curso de gerenciamento de riscos pela Universidade de Chicago, mas isso não quer dizer que eu sei tudo, que eu sei muita coisa, que eu sou perfeito no que eu faço, mas sim que eu busco o conhecimento necessário para atender bem os nossos clientes. E se eu posso dar uma dica ou um conselho para vocês, busquem conhecimento. É isso que vai abrir as portas das empresas, do mercado de trabalho para vocês e vai fazer com que vocês atinjam um outro nível na capacidade de atuar na gestão de segurança do trabalho, com o objetivo, sim, de proteger a saúde e a vida dos nossos trabalhadores que saiam de casa todos os dias para executar as suas atividades no ambiente laboral. Bom, o que nós vamos apresentar hoje? Então, nós teremos alguns tópicos. O tema de investigação de acidente, gente, é um tema muito amplo, tem muito assunto a ser abordado, então eu tive até um trabalho de delimitar, né, o que que eu vou falar, o que que eu vou falar, né. Então eu pensei em trazer conceitos mais básicos, até trazer conceitos um pouco mais complicados, até porque eu tenho aqui profissionais que com certeza têm níveis diferentes de qualificação ou de estudo nesse processo, ou até experiência. Pessoal, aproveitando, gostaria de fazer uma enquetezinha aí rapidinho. Quem de vocês aí, né, que está assistindo a nossa live, quem de vocês teve uma matéria de investigação de acidentes de trabalho no curso técnico ou na engenharia? Me digam aí, quem de vocês já teve a matéria de investigação de acidentes de trabalho na escola, no curso técnico, na engenharia? Por que que eu estou perguntando? Porque a gente às vezes não estuda isso nos nossos cursos técnicos e a gente chega na primeira semana, né, de trabalho, tem um acidente, a gente já tem que investigar. E aí você tem um modelo de formulário lá, você nem sabe usar aquilo, não teve experiência e com o tempo você não conseguiu adquirir conhecimento. Então quem garante que nós estamos, né, fazendo uma investigação de acidente correta, né? Boa noite, Lília. O Cristiano falou que, ó, eu não tive nada de investigação de acidentes no meu curso. Poxa, isso é uma realidade na maioria, e eu acho que a maioria de vocês não teve, mas por favor, continue colocando aí no chat se teve ou não teve. Ó, a Natália também falou essa, olha, eu não tive. Poxa, então como que a gente aprendeu a fazer investigação de acidentes? Né? Foi no peito e na raça, como a gente diz por aqui, a gente buscou cursos por fora, né? Como que a gente está dizendo que a gente está fazendo uma investigação de acidente correta? Ah, a Carla já teve, ela falou, oh, eu tive uma matéria, bacana. Bom, então o que que nós vamos fazer aqui? Ó, introdução ao processo de investigação de acidentes, tá? Objetivos. Qual é o objetivo de uma investigação de acidentes? Será que é achar um culpado? Será? Né? Definições e conceitos chaves e fatos históricos. Vou trazer aqui 2 acidentes históricos aqui que valem a pena depois vocês pesquisarem. Normas relacionadas. Oh, quais são as normas que vão falar de investigação de acidente? Bom, quais são elas? Nós sabemos, por exemplo, que a NR5 fala lá da CIPA, e vocês viram que a NR5 mudou e mudou também a questão da investigação de acidentes nesta norma. Acidentes e doenças do trabalho são indicadores, né, de falhas no GRO? Sim ou não? Vamos discutir esse tema. E um sistema de gerenciamento de riscos deve aceitar o erro humano? Essa vai ser o ponto mais polêmico dessa live. Um sistema de gerenciamento de riscos deve aceitar ou não o erro humano? Então é isso que nós vamos
tratar nessa live. Se você está achando que vai ser interessante, chama os colegas, chama o pessoal para vir assistir a live com a gente. Vamos bater aqui pelo menos umas 100 pessoas aqui ao vivo, tá? Vamos nessa. Bom, vamos lá. Nosso objetivo, como tudo, essa apresentação também tem um objetivo que a gente precisa atingir ao final, tá? E ao final a gente vai conseguir atingir esse objetivo em conjunto, com a participação de vocês, com a interação de vocês. É o quê? Fazer uma introdução, tá? Aqui desculpa aqui, o erro de digitação, uma introdução ao processo de investigação de acidentes e sua relação, né, com o gerenciamento de risco com o GRO, através de uma apresentação de conceitos e normas. Então, vou trazer algumas normas e alguns conceitos que trazem sobre a investigação de acidentes e, a partir disso, a gente ter uma introdução, uma base mais sólida. Mas já trazendo, vamos lá, já incentivando vocês. Vou contar uma historinha aqui para vocês. E primeira coisa, investigar um acidente, eu tenho que contar a história. Todo acidente tem uma história a ser contada, mas eu não posso começar a história só naquela causa imediata, ou seja, naquele momento que o trabalhador acabou de se acidentar. Não, a história não começa ali, a história começa bem antes. Mas vou pegar aqui, João, tá, gente? João é um motorista de caminhão. Até rimou, né? João é um motorista de caminhão traçado e trabalha com transporte de terra em um canteiro de obras, né? Terraplanagem. Na quarta-feira da semana passada, durante a descarga do material, ele esqueceu a báscula do caminhão erguida, tá? E ao sair com o veículo, e saiu com o veículo com a báscula erguida, tá? O que levou ele, esse caminhão, a João trabalha na empresa há 10 meses, ou seja, tem 10 meses já de casa, vamos dizer, possui todos os treinamentos para a sua função e a atividade possui o chamado POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Na opinião de vocês, né? Na sua opinião, o que pode ter sido a causa desse acidente? Com base nessa pequena história, nesse resumo dessa história, qual foi a causa do acidente? Adriano, o que você acha que foi a causa desse acidente? Eliana, Juliano, Eron, Carla, Rezende, o que vocês acham que foi a causa, ou que deveria, ou que é possível que seja a causa deste acidente? Pensem aí um pouquinho, enquanto eu tomo uma água, né, e me digam qual é a causa desse acidente. Qual seria a causa desse acidente? O que vocês acham? William falou que ó, poderia ter um alarme sonoro para a báscula erguida. Qual é a causa deste acidente? Vocês já tiveram um acidente desse na sua empresa? Talvez na sua empresa você não tenha. Aqui na área de mineração, eu estou em Conselheiro Lafayette, é muito comum, né, ter esse tipo de evento, vamos dizer assim, de trabalhador esqueceu a báscula erguida e aí teve um acidente. E esse acidente pode ser tombamento do veículo, colisão com uma estrutura, pode ser colisão ou toque, tá? Com cabeamento energizado, também acontece com certa frequência. Então comecem a pensar, qual é a causa desse acidente? Mas a gente vai continuar e vai discutir isso depois, lá no finalzinho, responderemos melhor a essa questão. Bom, o que é um acidente de trabalho? É a primeira definição, né? O que é um acidente de trabalho? Precisamos entender o que é um acidente de trabalho. Conceito básico, tá, gente? Previdenciário de acidente de trabalho é aquele que ocorre, né, quando o trabalhador exerce ou no exercício do seu trabalho a serviço da empresa, da organização, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referido do inciso 7 do artigo 11 desta lei. Provocou do quê? Então, aqui para ser acidente de trabalho, em termos de INSS, tá? Estou falando de uma norma previdenciária e não de uma norma trabalhista, tá? É aquele que provocou uma lesão corporal ou uma perturbação funcional, às vezes a lesão não é física, às vezes a lesão pode ser psicológica, que cause a morte, ou seja, que cause a morte do trabalhador, ou a perda ou a redução permanente, que seria a perda permanente. Por exemplo, eu perdi um braço, né, isso vai reduzir a minha capacidade para o trabalho de forma permanente, ou temporária. Por exemplo, eu quebrei um braço e vou ficar 30 dias afastado, então é uma perda temporária da minha capacidade para o trabalho. Mas não é só isso que é acidente de trabalho. Não é só isso que é acidente de trabalho. Vamos lá.
O Giovanni trouxe aqui também de condições inseguras, né, que, o tombamento do caminhão, voltando aqui rapidinho, que a condição insegura é ocasionada pela possível falta de sinalização. Pode ser. Ou mais um ato inseguro do trabalhador que esqueceu a báscula erguida, né. O Rodolfo trouxe aqui, seja bem-vindo, Rodolfo. Ele trouxe também a questão da percepção de risco, esse trabalhador não percebeu o risco. Mas voltando aqui ainda no conceito de acidente de trabalho, lá do artigo 21 da lei 8.213, lá de 91, tá um pouquinho velhinha, né? O acidente sofrido pelo segurado, tá? No local e no horário de trabalho, em consequência de. Opa, então peraí, o acidente de trabalho poder ter gerado em consequência de outros fatores. Por exemplo, ato, agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por um terceiro companheiro de trabalho. Então, uma agressão dentro do ambiente de trabalho também poderá ser considerado um acidente, um ato de sabotagem ou um ato de terrorismo. A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por um motivo de disputa relacionada ao trabalho. Então, se eu tenho um motivo de disputa relacionada ao trabalho, também se equipara a acidente de trabalho. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Desabamento, se tiver um desabamento é considerado um acidente de trabalho. Uma inundação, nós estamos no período de chuva, se tiver uma inundação, sim, um incêndio e outros casos fortuitos ou decorrente de força maior, por exemplo, uma descarga atmosférica dentro do ambiente de trabalho será considerado um acidente, tá? Além disso, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do ambiente de trabalho, fora do local de trabalho, em horário de trabalho ou a serviço da empresa, em viagem ou no trajeto. Então, não sei se vocês aí tinham visto todos esses conceitos aplicáveis que é acidente de trabalho, tá? Espero que tenham visto, mas observem o que diz a legislação previdenciária. Ainda, né, se a gente for pegar, equipara-se ao acidente de trabalho as doenças ocupacionais. Então, tudo isso é acidente de trabalho. Então, esse é o conceito número um que nós precisamos atender. Para começar o processo de investigação, precisamos entender ainda outros conceitos básicos, tá? Um evento adverso. Quando eu falar, tá, gente? Eh, quando eu falar que é um evento adverso, é qualquer ocorrência de natureza indesejável, relacionada direta ou indiretamente ao trabalho. Então, às vezes, vocês vão perceber que eu não falo acidente de trabalho, eu vou dizer evento adverso. Mas o evento adverso, né, tem dentro de sua estrutura o acidente de trabalho, tá bom? Então, o acidente de trabalho é um evento adverso. Então, o que que é o acidente de trabalho? Ocorrência que resulta em dano à saúde ou integridade física de pessoas. Exemplo, um andaime cai sobre a perna de um trabalhador que sofre fratura na tíbia. Aqui nós temos, então, uma lesão, logo se enquadra como um acidente de trabalho. Um acidente com dano material é a ocorrência que resulta num dano material, porém tem potencial de dano às pessoas. Pensando no exemplo anterior do andaime, o andaime cai. Ele cai de uma estrutura, ele cai, mas ele não atinge ninguém, mas o andaime quebra. Ele tinha o potencial de causar dano a uma pessoa, mas não o causou, causou somente o dano material, tá? Então percebam que esse acidente, e aí vem uma pergunta, tá? O Juliano, né, o Otávio, esse acidente deve ser investigado como um acidente de trabalho? Tá? Deve ser investigado com o mesmo formulário, um andame de 3 metros que cai, 3, 4 metros que cai e não atinge ninguém, não machuca ninguém. Deve ser investigado como um acidente que tinha o potencial de lesão e investigado da mesma maneira como se tivesse machucado alguém? Sim ou não? Enquanto vocês pensam que eu vou pegar alguma pergunta aqui anterior, né, o Otávio perguntou: e o acidente de trajeto se enquadra como acidente de trabalho? Sim, se enquadra. Deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, considerado também como acidente de trabalho. Ok? Ó, o Juliano já trouxe aqui. Sim, Wesley, deve ser investigado. Esse acidente que envolveu o andaime
deve ser investigado da mesma maneira como se tivesse ocorrido uma lesão. Ainda nós podemos ter, né, o evento com dano ambiental. Às vezes eu não tenho dano ao trabalhador, não tenho dano ao equipamento, mas tenho um dano ambiental. Também tenho que investigar esse evento adverso considerado um acidente. Ainda tem um outro, né, que é o incidente ou quase acidente, né? Ocorrências que sem ter resultado um dano à saúde ou à integridade física de pessoas, meio ambiente ou patrimônio, tinha o potencial para tal. Não gerou dano material, não gerou dano ambiental, não gerou dano às pessoas, mas tinha o potencial para tal. Exemplo, o andame cai, tá? Cai próximo a um trabalhador que consegue sair a tempo e não sofre nenhuma lesão. Então eu tenho aqui, e o equipamento também não danifica, então eu tenho aqui um dano material. Não tenho dano material, desculpe. Logo, eu tenho um incidente ou um quase acidente, onde eu tinha o potencial do dano. Bom, causa. Bom, aquilo que faz com que alguma coisa existe. Não ou aconteça. O que é princípio, razão ou origem de alguma coisa. Motivo, ou que pode acontecer, fato ou acontecimento. Então, causa, né? Causa raiz. Aquilo com que faz com que alguma coisa exista. Quando a gente fala do acidente, de a causa de um acidente, é o que fez com que aquele evento indesejado, aquele evento adverso acontecesse. É isso que nós temos que descobrir, a causa. Perfeito. O Tadeu trouxe aqui. Qualquer acidente, incidente, quase acidente, é de extrema importância investigar os fatores que contribuíram, né, e as causas fundamentais. Perfeito, Tadeu. Muito bom aqui, tá? Boa noite, Renata. Boa noite, Oswaldo. Espero que vocês estejam gostando aí, né, do nosso evento. Aqui nós temos aqui a causa raiz. Ó, nós estamos agora com aproximadamente 50 pessoas assistindo. Compartilhem, chama mais gente. A meta é bater 100. Me ajudem aí, bater 100 pessoas nessa live. Causa raiz. Todo mundo que já fez uma investigação de acidentes ou que já precisou investigar um acidente sabe da necessidade de identificar uma causa raiz. Eu coloquei a ilustração dessa árvore, né? E faço a pergunta a vocês. Eu consigo ver todas as raízes dessa árvore? Eu consigo ver todas as raízes dessa árvore? Segunda pergunta, essa árvore é sustentada por uma única raiz? Pensem num acidente, gente, como fruto colhido, tá? É um fruto indesejado. Eu costumo falar que é o fruto do pecado proibido, né? É o fruto do pecado. Eu tenho as raízes que vão alimentar uma estrutura, né? E aí vai vir tronco, galhos, e vai ter as flores. E aí sim eu vou ter o acidente, que é só o fruto, né? Como eu não consigo, né, ver todas as raízes dessa árvore, eu preciso investigar para descobrir todas elas. Ou seja, todas as raízes que fizeram com que o fruto, né, desse lá na ponta da árvore. E assim como uma árvore não é sustentada por uma única raiz, nós vamos discutir isso melhor na live de amanhã. Um acidente também não se constrói ou se não se desenvolve, né, com uma única causa, tá? Então, quando a gente traz o conceito de causa raiz, é necessário que a gente observe que ele não é alimentado por uma única estrutura. Bom, esclarecendo um conceito de causa raiz. Voltando ao acidente do nosso amigo João, né? Quem chegou atrasado aí, o João era um motorista de caminhão e ele deixou a báscula erguida do caminhão, vindo a tombar o veículo. E ó, só para reforçar, ele teve até uma lesão, ele se machucou neste evento. E aí eu começo a fazer, né, o questionamento, né, se todo efeito tem uma causa, um efeito dominó, né, um dominó só cai porque eu tive uma primeira ação de derrubar o primeiro, que derruba o segundo, que derruba o terceiro, e assim sucessivamente, é o chamado um efeito dominó. Mas todo efeito tem uma causa anterior. Então, se eu pegar o acidente do João e perguntar por que João tombou o caminhão, né?
João tombou o caminhão porque ele esqueceu a báscula erguida. Por que que ele esqueceu a báscula erguida? Porque o sensor proposto não estava funcionando. Por que que o sensor não estava funcionando? Porque não foi feita a manutenção preventiva. Por que não foi feita a manutenção preventiva? Porque nós estamos com pouca mão de obra na equipe de manutenção. Por que nós estamos com pouca mão de obra na equipe de manutenção? Porque o Pedro da manutenção está afastado. Por que o Pedro da manutenção está afastado? Porque ele sofreu um acidente na oficina mecânica. Mas por que o Pedro sofreu um acidente na oficina mecânica? Porque a furadeira de bancada estava sem proteção. Perceba que eu vou fazendo por quê, e toda causa tem um efeito que o antecede. Aliás, todo efeito tem uma causa que o antecedeu. E se eu for fazendo pergunta, eu vou chegar ao pecado original. Por que que João tombou o caminhão? Porque Adão e Eva comeram o fruto do pecado proibido e foram expulsos do paraíso. Porque se a gente tivesse no paraíso hoje, não precisaria de caminhão, logo, João não teria tombado o caminhão. Percebe que eu tenho um raciocínio que eu vou me levar até o início, né? Mas Wesley, mas eu não vou conseguir impedir que a Eva pegue a maçã e dê ao Adão. Ah, Wesley, eu não acredito nisso, eu sou da teoria do Big Bang. Tudo bem, então João tombou o caminhão porque teve a grande explosão que gerou o universo. Que se não tivesse gerado o universo, não existiria caminhão, logo João não teria tombado o seu caminhão. Entende que eu vou fazendo porquês infinitamente. Então a minha causa raiz, se eu fosse pensar bem, está lá atrás. Está lá atrás. A Ariane trouxe aqui que foi imprudência do João. Mas eu estou mostrando para vocês que tudo tem uma causa que gerou aquele efeito. Poxa, Wesley, mas assim não dá. Como que eu vou tratar se você está falando que João tombou o caminhão porque teve a explosão do Big Bang? Aí que está o segredo da causa raiz que eu vou revelar para vocês aqui, né? Talvez alguns já sabem, não, não é nem tão segredo assim, né? É porque a causa raiz, ela tem que ter um limite, aliás, né, ela tem um limite que eu preciso cortar ela em 2 cortes, né. Imagine que eu tenho aqui, né, não sei se eu vou conseguir elucidar bem, né, mas imagine que eu tenho aqui uma régua onde tempo e espaço, onde João, né, sofreu o acidente neste ponto aqui. Poxa, então o que aconteceu daqui para frente, né, não tem relevância em termos de investigação do acidente. É claro que aconteceu do acidente para frente, eu tenho que tratar para ver se o meu plano de resposta à emergência respondeu bem ao acidente, à lesão do João. Mas eu tenho um limiar também de tempo e espaço para trás, que eu tenho que descobrir até onde vai o limite da minha organização. Então, eu tenho um ponto de partida do problema, que é onde que eu começo a investigar, que é o tombamento com a lesão do João, até um ponto de término. E esse ponto de término é o limite que está sobre gestão da minha organização. Eu não consigo, como eu disse para vocês, interferir no Big Bang, eu não consigo interferir da Eva que pegou a maçã, mas eu consigo interferir, por exemplo, no outro trabalhador, que foi o Pedro, que sofreu o acidente lá na furadeira de bancada. Existe uma condição ali que aquela furadeira de bancada ela foi comprada sem proteção. E aí o limite da minha gestão nesse acidente, uma das causas contribuintes para esse evento foi a não manutenção por falta de mão de obra, mas por problemas também em um outro local que gerou um outro acidente. Poxa, mas como assim, Wesley? Eu estou comprando máquinas que não atendem a NR12 e isso conseguiu desencadear um outro acidente subsequente. Entende que a minha causa raiz ela está longe. E por que eu não estou fazendo uma manutenção preventiva? E por que o sensor não é o item que interdição do equipamento? Se o sensor não estiver funcionando, o equipamento deve ser paralisado. Eu não tenho essa regra na minha empresa. Outra regra que eu não tenho é que eu não tenho como obrigação comprar caminhões com sensor. Então eu tenho que buscar onde está o limite da minha organização. Outra coisa, ele tem 10 meses de empresa, ótimo, ele tinha experiência. E se ele não tivesse experiência?
Será que meu limite da minha gestão não está lá no RH, na contratação dos recursos? É essa a pergunta que eu faço para vocês. Então, entenderam a questão da causa raiz? Fez lógica para vocês que a causa raiz eu tenho dois pontos de corte, o do evento e o limite da minha gestão? Então, eu só consegui chegar à causa raiz se eu chegar ao limite da minha gestão? Ficou claro para vocês, gente? Alguma pergunta? Um questionamento? Me digam aí no chat se está claro para vocês, se vocês já tinham pensado a causa raiz. João, você já tinha pensado a causa de raiz nesse aspecto, João Pedro? Juliano, o POP consta sim referência dos itens de segurança, mas não existe nenhuma obrigação de parar o equipamento caso esse item não esteja funcionando, tá? Espero que esteja fazendo lógica para vocês, tá, gente? Pessoal, vocês estão gostando? Se estiver gostando, dá o seu like aí, vou fazer igual que as blogueirinhas. Dá o seu like aí para o YouTube alcançar mais gente, o pessoal ver que esse conteúdo é relevante e não esquece de convidar os seus colegas para participar desse evento com a gente. Mas seguindo agora que vocês já têm uma noção do que eu estou dizendo, esse conceito é básico de causa raiz. Causa raiz, gente, é aquilo que se eu tratado, ou aqueles pontos que se eu tratar aqueles pontos, eu vou evitar a recorrência deste e de outros eventos. Bom, se eu mudo o procedimento agora, então, de comprar máquinas que só atendam NR12, talvez eu já tenha um viés que vai impedir que outros eventos semelhantes aconteçam por falta de mão de obra, porque ninguém da oficina vai se acidentar. Pode ser que não tenha sido uma causa direta, mas sim uma causa indireta, mas é um fator que contribuiu. Lembre que um acidente ele depende de combinação de fatores. Tá? Essas são as causas em nosso sistema, no nosso controle, na nossa gestão, que nos permitem estabelecer ações para prevenir a recorrência. Pode ser uma ação corretiva ou uma ação de mitigação, dependendo da situação. O correto é a gente corrigir o problema, né? Ficando entendendo que então que eu tenho uma causa raiz, eu tenho uma árvore que sustenta, mas o galho e eu tenho o fruto, tá? Eu tenho fruto. E talvez para ter o fruto eu preciso ter o vento, eu preciso ter chuva, eu preciso ter sol. Então são fatores que vão contribuir para que o fruto do pecado proibido, né, seja produzido dentro da nossa empresa. Bom, qual é uma diferença de acidente e incidente? Aqui, gente, é uma coisa do Wesley, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? É o que eu penso que é. Wesley, o que que é um incidente? É um acidente que não deu certo, é só isso. Wesley, o que que é um incidente? É um acidente que não deu certo. Era para dar certo, não deu certo por uma falha de programação, por um erro de cálculo, sabe? Por uma simples questão de tempo e espaço. O trabalhador só não estava na posição certa. Entende? Ah, a pedra se soltou e quase atingiu o trabalhador. Não atingiu por pura sorte. Questão de tempo e espaço. Não atingiu porque ele foi no banheiro. Porque se ele não tivesse ido no banheiro, eu tinha acertado. A pedra do esmeril se soltou e quase acertou o trabalhador. Não acertou porque estava inclinado para a direita. Porque se ele tivesse inclinado para a esquerda, tinha acertado. Se a pedra tivesse estourado a 3 segundos antes, tinha acertado no meio da testa dele. Então, um quase acidente, um incidente, é só um acidente que não deu certo por uma questão de tempo e espaço. Voltando ao exemplo do andaime, o andaime caiu e num acidente não machucou ninguém. Não machucou ninguém porque era 6h30 da manhã e o pessoal pega às 7. Porque se fosse às 7h10, o pessoal estava passando próximo. Entendem aqui? Então, quase acidente é só um acidente que não deu certo. Não sei se vocês vão concordar comigo, né, Juliana, Valéria, Natália, se vocês vão concordar comigo, se vocês vão discordar, mas podem dar a opinião de vocês. Já o acidente é o dano gerado ao trabalhador pela exposição a um risco previsível, porém não controlado, tá? Não é norma do INSS, não é nenhuma NR que está dizendo, é o que o Wesley pensa. O acidente é o dano gerado ao trabalhador pela exposição a um risco.
que era previsível, poderia ter sido previsto numa análise de risco, numa avaliação de risco, num programa de gerenciamento de riscos, ou outra ferramenta, um RASOP, uma FMEA, né, algo que você tivesse feito, então ele era previsível de alguma maneira, tá? Porém, ele não foi controlado, e assim esse risco gerou um dano. Então esse é o meu entendimento de acidente e quase acidente. Alguns, grandes acidentes da história, esse aqui é um dos primeiros acidentes, lá quando eu comecei a dar treinamento de espaço confinado, há, sei lá, 10 anos atrás. Esse acidente de Bhopal, na Índia, vale o documentário eu também assistir, gente, procurar informações, né. Foi claro, é um acidente um pouco antigo, alguns de vocês talvez nem tivessem nascido, assim como eu, porque eu sou novinho, né. Foi em 1984, tá, na Índia. A Union Carbide era um grande fabricante, tá, de defensivos agrícolas, muito importante naquela época, porque, bem como a maioria de vocês sabem, né, a Índia é um país extremamente populoso. Então, a questão de produzir alimento era algo essencial. Então, a Union Carbide ela utilizava alguns produtos químicos para a fabricação de agrotóxicos. Em algum momento, né, um outro fabricante conseguiu produzir, né, um defensivo agrícola tão bom quanto, ou até melhor, mas com um melhor custo-benefício. E o que fez com que a Union Carbide, que era uma multinacional, a ter perdas. E para compensar essas perdas, vocês sabem que, né, começa a ter uma redução de custos, né? E aí você reduz a qualificação do pessoal da manutenção, as peças você não compra mais as originais, você reduz mão de obra, segurança já não é um fator essencial, né, começa alguns improvisos, alguns remendos, né. E aí nesse evento, durante uma tarde, um trabalhador precisa limpar a tubulação, e ele precisa colocar água para limpar essa tubulação. Só que ele deveria fazer o raqueteamento, né, raquetear essa tubulação. Por quê? A água não poderia caminhar pela tubulação até chegar a um tanque que era subterrâneo, que tinha um produto químico, que eu não me lembro o nome, que reagia, né, drasticamente com a água, gerando, né, um vapor tóxico, um gás tóxico, e aumentava a sua pressão interna no reservatório. Mas tinha esse mecanismo de segurança para caso isso acontecesse, como válvulas, sensores e também uma aplicação de um agente para neutralizar caso esse gás vazasse. Então, se eu tivesse um aumento de pressão, se acionava uma válvula e essa válvula levava a chaminé, onde se misturava um produto, tá, que neutralizava esse agente. E tinha outros mecanismos de segurança, tá? Mas a válvula não estava funcionando, o sensor não estava funcionando, o reagente que misturava não estava funcionando. Então, quando o trabalhador misturou, porque ele não fez o bloqueio, o hacketeamento, e aí estou falando com vocês que teve redução de mão de obra, né, redução das medidas de segurança, eu tive falhas na gestão organizacional, no processo organizacional, que levaram com que o material entrasse em contato e fosse dissipado uma nuvem de gás que matou só naquela noite, aproximadamente, porque nunca se fechou esses cálculos corretamente, mais de 3.000 mortos numa única noite, tá? E fora animais, tudo que estava ao redor. Então esse foi um dos grandes acidentes, que ocorreu. E depois teve até 10.000 mortes aí. Então tem o documentário no YouTube, acho que vale a pena vocês que são da área de segurança entender que ali eu tenho não foi o trabalhador. Ah, vocês vão dizer: "Ah, foi um ato inseguro do trabalhador que jogou água ali e fez com que tudo isso acontecesse". Não, só faltava isso. Era a única coisa que faltava, entenderam? Não foi isso que desencadeou, né, não foi esse a história não começou ali, a história começou antes. Eu contei a história para vocês de forma resumida e talvez faltando algumas partes relevantes. Vamos pensar um outro acidente, tá? Vamos vamos pensar aqui um outro acidente, Nova York, né, World Trade Center. Eu poderia trazer Brumadinho, tá, gente? Mas eu resolvi pegar uns fatos históricos aqui para a gente também. Brumadinho também teve um acidente de grande potencial. Nova York, nos Estados Unidos, o 11 de setembro, né, que a maioria de vocês talvez se lembrem também desse dia, teve várias pessoas, né, milhares de pessoas, centenas de pessoas que morreram naquele dia. Mas eu estou pensando aqui nas pessoas que foram para lá após
pós-evento, pós-ataque, que foram as equipes de bombeiro. Lembre que equipes de emergência também estão trabalhando e também podem sofrer um acidente de trabalho. Só nesse dia, 340 bombeiros morreram de acidente de trabalho, né, porque estavam em trabalho para atuar pós-evento, e mais de 200 morreram depois pela síndrome, a chamada apelidada de síndrome do World Trade Center. Pegando os dados também de estatísticas de acidente no Brasil, tá, gente? 2018, 2019, 2020, tem um fato aqui interessante, veja se vocês conseguem perceber, é que de 2018 para 2020, o que no acidente típico nós tivemos uma redução, próximo de 50, 60 mil, aí, dependendo do ano que você comparar, né? Então, 2019 nós tivemos uma redução dos acidentes típicos, mas acredito eu, e aí é só uma opinião também, que é relacionado à Covid-19, com o fique em casa, redução dos trabalhos, do trabalho home office, vários fatores, então, contribuíram para a redução desse acidente típico. Percebe que o acidente de trajeto cai quase pela metade em de 2019 para 2020. O mesmo aconteceu com o típico, né, 2020. O acidente de trajeto caiu quase que pela metade. As ruas ficaram vazias, estava comentando com a Marília aqui do trânsito de São Paulo no início da pandemia, né? Quando a gente traz doença de trabalho de 2018 para 2020, percebam que eu tenho, né, triplicado o número de doenças de trabalho aproximadamente, né? Talvez consequência de algum momento também da pandemia ou de outros fatores além da pandemia também. E também tivemos uma redução do acidente sem CAT registrado nesse período. Então, alguns dados aí da Previdência Social que eu achei interessante, acho que vale a pena se observar também. Bom, quem de vocês aqui, né, presente nessa live, já presenciou um acidente de trabalho? Diga aí, eu já presenciei ou estive numa empresa que teve um acidente de trabalho, né? E qual é a sensação? Qual é o sentimento, né, se eu presenciar um acidente de trabalho? É importante que a gente pense nisso. Adriele, qual vai ser o seu sentimento se um trabalhador sofrer um acidente de trabalho na empresa que você trabalha sobre sua responsabilidade? Eliane trouxe aqui, ó, eu já presenciei, né? O Everton também já disse, ó, tive aqui um acidente de trabalho. E qual é a sensação, gente? Consegue se imaginar o Ilander, espero ter pronunciado corretamente, ele falou que ó, tive um óbito aqui. E qual é o sentimento disso? Acho que a gente tem que pensar também que quando a gente fala de cuidar de pessoas, de pensar em pessoas, a gente tem que pensar como que a gente vai se sentir, né, se as pessoas sofrerem um acidente, aonde é nossa responsabilidade fazer gestão, aonde é nossa responsabilidade cuidar das pessoas e da segurança delas, tá? Então isso faz parte. E aí, gente, o sentimento pode ser de frustração, de incapacidade, né, de incompetência, e a gente não pode deixar que isso aconteça, tá? Investigar o acidente é necessário? É, mas é um aprendizado doloroso, né? Então, criar formas para que evitar esse acidente, ter uma gestão de risco bem estruturada, né? A Renata colocou aqui, ó, estive em uma empresa onde houve um acidente, graças a Deus, nunca presenciei. A sensação foi de impotência, tá? E eu acho que isso vale a pena também a gente refletir um pouco para que isso não se repita, tá bom? Vários casos aqui, o Anderson também já teve um acidente muito grande, com gravidade muito grande por pá carregadeira. Legal, gente, contribuir, trazer essas situações para que as pessoas que não têm essa vivência saibam, é impactante, gera um desconforto muito grande e gera vários sentimentos individuais e nas equipes, tá? O Romeu também trouxe, olha aqui, ó. Então, olha a quantidade de acidentes que a turma está trazendo. Então, legal, obrigado por contribuírem, né, neste aspecto. Pessoal, espero que vocês estejam gostando da live. Eu vou tomar uma aguinha aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando. A gente passou pouco da metade da live, então convidem o pessoal, né? Curtem aí, dá seu like também e a gente vai continuar. Desculpa um pouquinho também a minha voz, que eu estou com a garganta um pouquinho irritada, tá? Qual o objetivo de um processo de investigação de acidentes? Bom, qual que é o objetivo? Bom, para que eu vou investigar um acidente? Eu tenho tanta coisa para fazer na minha rotina, para que eu vou perder tempo com um acidente, né? O mundo é cheio de coisas óbvias que ninguém observa, Sherlock Holmes, né? Olha, um acidente, às vezes tem tanta coisa óbvia ali
e que todo mundo sabia que ia levar um acidente, mas ninguém observava. E eu particularmente gosto bastante de Sherlock Holmes, tem até aqui 4 livros aqui atrás de mim. Bom, a investigação de acidente é um processo criterioso, não é de achômetro, né? De análise de um evento, de algo que aconteceu, com o objetivo de esclarecer os fatores de risco, ou seja, quais são as situações de riscos que levam à sua ocorrência ou que levaram à sua ocorrência. Investigar um evento indesejado é uma forma de se conhecer as suas causas, criando uma oportunidade de se trabalhar sobre elas, né, sobre essas causas, na tentativa de evitar uma reincidência. Na tentativa, eu não posso ter certeza que eu vou evitar a reincidência, mas eu vou tentar. E garantir, assim, um ciclo de melhorias, um chamado PDCA, ou um PDCL, ou uma melhoria contínua. E aí vem a enquetezinha aqui, a enquetezinha chave, que me parece que existe uma distorção no objetivo de investigar acidentes, tá? Por favor, me respondam aqui, para ver se eu que estou entendendo errado, né, como é que está a situação de vocês. Qual o objetivo de um processo de investigação de acidentes? Buscar pelas pessoas responsáveis, determinar a negligência indesculpável ou evitar a repetição do evento? Letra A, letra B, letra C. Na sua opinião, Robson, letra A, letra B, letra C. Natália, Quênia, né? Letra A, letra B ou letra C? Natália trouxe aqui, ela já presenciou vários, né? Graças a Deus, de menor potencial, mas com dano material. O Robson trouxe aqui, teve um acidente alguns anos atrás, onde rompia os tendões, então ele teve rompimento de tendões também, né? Ó, o pessoal tá colocando aqui, ó, letras Renata, Robson, Líria, Natália, Luciana, letra C, 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 legal. Mas não parece, gente. Eu já fui em investigação de acidentes, eu não sei, me digam se isso não aconteceu. O trabalhador que se acidentou chega numa sala que está encarregado, técnico de segurança, médico do trabalho, enfermeiro, engenheiro, um cipista, né, supervisor, técnico de segurança da contratante. O cara abre a porta e vê parece que tem um júri. E parece que a intenção no processo de investigação é dizer: "Você é o culpado". Porque na maioria dos acidentes que eu vejo, o pessoal coloca como medida de controle uma advertência. Eu não sei, e eu vejo isso muito em relação principalmente contratantes e contratados, as exceções, é claro, né, mas parece que o trabalhador ele já entra sendo julgado. O que eu estou tentando achar é o culpado ou falar que ele é negligente. "Ó, você descumpriu o procedimento, por que que você não aplicou o direito de recusa? Por que que você não fez a APR?", né. Me corrijam se eu estou errado, né, mas a gente não tem que achar o culpado, a gente tem que achar as causas. E o conceito correto é a letra C, mas parece que na prática, né, parece ser a letra A. Eu não concordo, eu acho que isso está errado, a gente tem que mudar isso. Isso quando demitem um empregado, né. Então, por favor, gente, investigação de acidente não é para achar o culpado. Se você começa uma investigação de acidente buscando o culpado, você não vai achar a causa raiz, ou é um ou é o outro, você tem que escolher, né. Mas emocionalmente, é muito melhor culpar alguém. E em termos também de legislação, o cara acidenta, você põe a culpa nele, ele já se acidentou, já morreu, problema, a vida que segue. Parece ser mais confortável, mas não é o objetivo. O objetivo é a letra C, entendem? Espero que esteja ficando claro, né? E eu estou provocando essa reflexão, porque é o que eu vejo, é o que eu sinto, né? Não sei se é a realidade de vocês, tá? Bom, a importância da investigação de acidentes para o negócio. Um acidente de trabalho pode ser considerado, e eu estou trazendo de uma forma bem simplista, uma consequência de uma falha dentro do processo. Um acidente de trabalho só acontece porque tem uma falha dentro do meu processo. Não sei qual processo, mas é uma falha no meu processo, seja de manutenção, de gestão, de produção, de qualidade, existe uma falha. Essa falha precisa ser identificada para que seja tratada. E culpar o trabalhador não trata a falha. O que diz a lei sobre o processo de investigação de acidentes? Será que eu preciso investigar uma doença do trabalho da mesma forma
que devo investigar eu devo investigar, gente, uma doença do trabalho da mesma forma que eu investigo um acidente de trabalho? Sim ou não? Quando a gente vai investigar um acidente de trabalho, você pega o formulário, você vai olhar ali, causa raiz, né, vai buscar, pega o diagrama de Chikawa, preenche com alguns dados, isso é quando tem um acidente de trabalho. Mas se eu tenho uma doença do trabalho, por exemplo, o João, ao invés de tombar o caminhão, o João teve uma perda auditiva ocupacional. Eu devo investigar da mesma forma que eu investigo um acidente de trabalho? Sim, correto? Wesley, mas por que você está dizendo isso? Olha, o que a NR1 diz para gente? A organização deve analisar o acidente e as doenças do trabalho da mesma forma, tá? Tanto o acidente quanto as doenças. E as análises das doenças relacionadas ao trabalho precisa considerar pelo menos 3 pontos, segundo a NR1. Toda análise de acidente ou doença do trabalho, que nós podemos chamar de evento adverso, precisa considerar 3 pontos, considerando a NR1. Quais são esses 3 pontos? Tá? Considerar as situações geradoras do evento. Que situações geraram esse evento adverso? Levando em conta as atividades, o que o trabalhador estava fazendo naquele momento. O ambiente, como era o ambiente de trabalho dele? Piso adequado, ruído, iluminação, ventilação, né? Materiais. Materiais. Qual material que ele estava utilizando? Tá? E organização da produção e do trabalho. Ele estava fazendo hora extra, estava com excesso de produção, a máquina estava com a capacidade correta. Então, fatores que influenciam sim no acidente de trabalho. Identificar fatores relacionados com o evento. Quais são os outros fatores relacionados ao evento? A gente se perguntando por quê. Não precisa chegar até Adão e Eva, mas vai se perguntando por quê. Fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Poxa, se o acidente aconteceu, pô, peraí, eu tenho que revisar meu gerenciamento de risco também, o meu PGR. Porque aqui, ó, fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção já existentes. Alguma barreira falhou e permitiu com que esse acidente acontecesse, tá? Então, observem que tanto doença quanto acidente de trabalho precisa considerar esses 3 pontos aqui. João colocou aqui que fiz parte da perícia em que o colaborador inventou um acidente. Tivemos que investigar todas as 3 causas. Nunca presenciei, segundo Mateus, mas o Tadeu, né, mas dizer que o sentimento deve ser ruim. O Nivaldo trouxe aqui, verdade, deve sempre partir do pressuposto de reconhecer e aprender e educar. Mas concordo contigo, muitas empresas preferem punir o trabalhador ao invés de corrigir aquele evento adverso. Perfeito, Nivaldo, muito bem explanado esse ponto seu aí que você trouxe, parabéns. Outras normas, nós temos lá a NR5, né, que traz nas atribuições a necessidade da CIPA participar da investigação de acidentes. E faz parte do conteúdo, né, do treinamento de NR, né, 5, trazer um treinamento de investigação ou conteúdo de investigação de acidentes. Então, vocês têm que pegar pelo menos o conteúdo dessa live aqui e discutir com o pessoal da CIPA. Ó, gente, investigação de acidentes tem que considerar esses critérios. NR13, caldeiras e vasos sob pressão. Ela fala que tem que investigar os acidentes para que eu possa até revisar os procedimentos, tá? Adotados. A NR19 fala, né, do relatório de investigação de acidentes ou incidentes ocorridos. A NR19 vai tratar de explosivos. 22 e 31, mineração e agroindústria, né, vai falar que a investigação de acidentes deve fazer parte do PGR. NR29 faz parte das atribuições da Comissão Interna do Trabalho Portuário. NR20, materiais inflamáveis, fala que a investigação de acidentes deve fornecer dados para revisão de procedimentos. E a NR4 também traz nas atribuições do profissional de segurança, né, participar ou contribuir ou conduzir, né, as investigações de acidentes. E também podemos ter outras normas, como a NBR 14280, né, que fala do cadastro de acidentes de trabalho. Então, vejam que eu tenho um leque de normas regulamentadoras que tratam esse tema de acordo com algumas situações específicas, tá? Mas acredito que vai se aplicar praticamente toda a empresa, a NR1, a NR5 e a NR4, quando eu tenho
o SESMIT constituído, né, ou um profissional que atua. Acidentes e doenças do trabalho são indicadores de falha do GRO? Sim ou não? Gente, vou botar enquetezinha aí para vocês, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na live, 61 pessoas, nós temos que bater 100 pessoas aí, me ajudem, convido o pessoal. Vamos lá, acidente e doenças do trabalho são indicadores de falha no GRO, na gestão de riscos? Porque culpar o trabalhador é muito fácil, mas será que é indicador de falha na nossa gestão interna? Renata diz que sim, a Carla diz que sim, a Natália diz que sim. Então, ótimo. Se o gerenciamento, né, o que é o gerenciamento de riscos, né, novamente recomendo as lives aí que a gente tem na RS Data sobre gerenciamento de riscos, né, mas o que é gerenciamento de riscos é um processo sistêmico, onde eu tenho que identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar essas incertezas através de um uso eficaz de recursos, com o objetivo de eliminar, reduzir a probabilidade da ocorrência ou os impactos de um risco, gerando assim gerando assim, eh, oportunidades de ganho para a minha empresa, para a minha corporação. Então isso é uma estrutura de gerenciamento de risco. Eu pego, identifico todos os riscos, analiso, avalio e pego os meus recursos e trato esses riscos para reduzir a probabilidade ou a severidade. Então um acidente é porque eu não controlei um risco. Talvez porque eu não identifiquei, talvez porque eu não analisei, talvez porque eu não avaliei corretamente, talvez porque eu não propus medida de controle adequada, talvez porque eu não classifiquei o risco da maneira mais adequada, que é, né, o que a estrutura do GRO pede, que eu evite o risco. Espera aí, mas por que que eu não evitei aquele risco? Eu deixei o risco entrar. Por que que eu deixei aquela máquina sem proteção adentrar ao meu ambiente laboral? Por que que eu não tratei antes? Então, tem uma falha aqui no meu sistema de gestão. Ah, não, o cara se acidentou na máquina porque ela estava sem proteção, a gente comprou sem proteção. Então, não foi erro dele, foi erro na gestão. Foi erro na gestão. Identificar os perigos e possíveis lesões e agravos dos processos que o trabalhador está envolvido. Bom, se ele acidentou em algo que não. Pensa lá, se eu não cadastrei, voltando ao acidente do João, se eu não cadastrei no PGR, aí vai para todo mundo que tem caminhão básculo aí. No seu PGR está escrito o risco de tombamento do caminhão? Tombamento do caminhão é um risco gerenciado no seu PGR, no seu programa de gerenciamento de risco? Se sim, ótimo, você confere se está ok. Se não, se o caminhão tombou, como é que você pode dizer que a culpa é do trabalhador se nem está no PGR? Se você nem considerou esse risco na sua gestão de riscos, se não consta no seu programa de gestão, não consta o risco de tombamento de caminhão por báscula erguida. Entende? Tem uma falha estrutural na minha gestão. Então, esse acidente do João, se não está no PGR, está indicando claramente que tem uma falha na minha gestão de riscos. Avaliar os riscos ocupacionais. Bom, se eu não identifiquei, como é que eu avaliei? E avaliei a análise de probabilidade e severidade. Qual que é a probabilidade do João fazendo terraplanagem, descarregando 10 vezes por dia, em um ano, tombar o caminhão por causa da báscula erguida? E eu vou classificar esse risco. Ele deveria ser pequeno, médio, alto ou catastrófico? Né, o Alex trouxe aqui, o tombamento pode ocorrer até mesmo no descarregamento, perfeito, dependendo do piso do local, perfeito. Implementar medidas de prevenção, e aí eu teria que implementar medidas de prevenção para o risco de tombamento do caminhão. Que medidas existem hoje no mercado? Alguém já trouxe aqui, acho que foi o William lá no começo, que tem medidas de controle para reduzir a probabilidade do tombamento. E aí vai para o plano de ação. Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Então, acompanhar isso. Então, entendam que sim, o acidente de trabalho ou doença do trabalho é um indicador, sim, de falha no meu gerenciamento de riscos. Acidentes e doenças do trabalho são indicadores se o objetivo de um gerenciamento de risco ocupacional é garantir a segurança e evitar doenças ocupacionais. Qualquer evento desta natureza indica uma falha nas linhas de defesa e controle dos riscos. Eu tenho um artigo, né, um material que se chama As 3 Linhas de Defesa do Gerenciamento de Risco, está publicado lá no blog da RS Data, mas se vocês jogarem no Google 3 Linhas de Defesa, Gerenciamento de Risco, Wesley Silva, vocês vão ter acesso, tá? Mas é porque eu tenho linhas de defesa que falharam.
e permitiu que aquele evento ocorresse. As causas de acidentes são sim, como eu disse, falha, né, no meu gerenciamento de riscos. E o Alex trouxe aqui que o veículo precisa ter um inclinômetro, um alarme de caçamba erguida, entre outros. Beleza. O nosso Adriano trouxe aqui, não tem a ver com a investigação de acidentes, mas tem a ver com o gerenciamento de risco. Olha, você deve considerar, eu devo considerar no meu PGR o risco de tombamento, não só para o caminhão báscula, mas para outros caminhões? Bom, depende. Tem o risco? A questão é, tem o risco, Adriano? Ah, Wesley, o pessoal trabalha aqui na mina, é piso irregular, né, tem várias situações que o veículo já pode tombar, então devo considerar sim. Não, Wesley, o caminhão que tem aqui, ele roda só numa pista asfaltada, não tem rampa, não tem nada. Bom, então não tem o risco de tombamento? Então, se existe o risco, tá, Adriano, eu tenho que colocar. Se não existe, eu não preciso colocar. O risco sempre dita as regras do jogo. Você vai analisar qual que é a probabilidade. Numa mina, qual que é a probabilidade de um caminhão tombar? Agora, numa indústria onde é tudo plano, né, asfaltado, não tem quase condição nenhuma de risco de tombamento, a probabilidade eu posso até dizer que, que é inexistente, né, o risco de tombamento. Mas a probabilidade vai ser muito baixa. Vai precisar de um evento ou uma condição atípica para que esse veículo tombe. Se eu for pensar agora num caminhão muque, será que quem tem maior probabilidade de tombar, né? Um caminhão caçamba ou um caminhão muque? Né? A Josiane trouxe aqui. Aumenta ou diminui? Você tem que entender. E aí que a norma fala, gente, ó, a identificar, analisar, avaliar e classificar. Só que eu tenho que entender de caminhão muque, buscar informações para entender se ele tem maior probabilidade ou menor probabilidade, tá bom? O sistema de gerenciamento de risco deve aceitar o erro humano? Perguntinha de US$ 1 milhão, né? O sistema de gerenciamento de risco deve aceitar o erro humano? Josiane, Anderson, Alex, Natália, vocês, João, vocês acham, né, que o sistema de gerenciamento de riscos deve aceitar o erro humano? Sim ou não? Que vocês acham, gente? Sistema de gerenciamento de riscos ocupacionais, previsto lá na NR1, né? Tem que aceitar ou não aceitar o erro humano? Essa é para provocar vocês pensarem um pouquinho, né? Por que eu estou falando para vocês pensarem, né? Como que eu posso ter um sistema de gerenciamento de risco que não aceita o erro humano? Não estou dizendo que a gente vai passar a mão na cabeça, né, se o trabalhador cometer um erro. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: o meu sistema de gerenciamento de risco ele tem que estar preparado para um erro humano, ele tem que saber que o erro humano vai ocorrer, né? É nesse aspecto que eu quero que vocês reflitam. E eu tenho essa frasezinha aqui: quando somente um erro humano é capaz de gerar um acidente de trabalho, derrubando o seu sistema de gerenciamento de riscos, então sua estrutura de gestão é falha e se assemelha a um castelo de cartas. Pensem que o trabalhador, aqui está o nosso amigo João, né? Nosso amigo João está aqui embaixo. Mas olha as falhas que eu tenho no gerenciamento de riscos. Ó, falta de organização e limpeza no ambiente de trabalho não é adequada. Procedimento está desatualizado. Teve um atraso na produção. Vocês sabem que quando tem atraso na produção, é quase impossível você falar que não aumentou o ritmo das pessoas. Excesso de horas extras. Eu tenho problemas particulares do trabalhador que ele carrega consigo, né? Ele tem condições ergonômicas ruins ou inadequadas. Operação, ele tem que operar a máquina, ele tem que preocupar com a máquina que ele tem que operar, ele tem que operar o caminhão, ele tem que preocupar com o trânsito, ele tem que preocupar com o pneu, se vai esbarrar no meio-fio, a área de manobra. Cobrança por metas, ele tem que se carregar 10 vezes por dia. Liderança dele é ineficiente e fraca na gestão de riscos. O equipamento estava sem manutenção. Ele tem excesso de ruído no ambiente. Vocês conseguem manter o mesmo raciocínio lógico, tomar as mesmas decisões num ambiente com ruído elevado? Consegue tomar as mesmas decisões? Treinamentos de baixa qualidade. Ah, ele foi treinado. Ele foi treinado, Wesley. Mas a pergunta é: o treinamento foi bom? Existe uma diferença aqui muito grande, né? Por exemplo, vocês estão assistindo a live foi boa? É uma diferença muito grande.
É, treinamento de baixa qualidade, falha em proteções. Eu tenho EPI de baixa qualidade, aquele EPI desconfortável que o cara não consegue usar direito, né. E aí, eu digo que, se ele sofrer um acidente, eu vou dizer: "Ó, você tem que fazer a APR, você tem que manter a atenção, ó, você tem que manter a atenção, fazer a APR, usar o EPI e aplicar o direito de recusa". Mas olha o tanto de problema que ele ainda tem que sustentar, né. Olha o tanto de coisa que está impactando na execução das suas atividades. Então eu falar que ele não pode errar, é um problema, porque quando eu falo aqui, trazendo o nosso castelo de cartas, eu tenho um sistema de gerenciamento de risco, onde um trabalhador, se ele cometer um erro, o sistema colapsa. O sistema colapsa. Se soprar, o castelo cai. Então, o meu sistema de gerenciamento de riscos é falho. Então, meu sistema de gerenciamento tem que saber, como dito por alguém aí, não lembro quem aí, o comportamento humano nem sempre é constante e racional. Por isso, ele não segue padrões rígidos de pré-estabelecido. Você falar assim: "Ô trabalhador, você tinha que acionar a báscula", mas você sabe que a produção dele estava atrasada, ele está com um problema em casa, o equipamento está fazendo raiva nele a semana inteira, né, o chefe dele só manda a ordem de produção, e aí ele esquece a báscula erguida. "Não, você descumpriu o procedimento no item 4.5.2 que fala que tem que ter a báscula erguida, você tem que abaixar a báscula após cada descarregamento. Desta forma, a causa raiz foi descumprimento do POP 02, item 4.2, aplica-se uma advertência ao trabalhador e um treinamento de levanta a báscula, abaixa a báscula, levanta a báscula e abaixa a báscula", e acha que resolveu o problema da gestão de riscos e eliminou totalmente a probabilidade de um novo evento ocorrer. Quando o ser humano vai deixar de cometer erros? É intrínseco, gente. Eu erro, dou minhas gafes, vocês erram, todo mundo erra. Quem aí nunca ultrapassou um sinal vermelho, né? Nunca esbarrou no meio fio? Isso dentro na condução do carro para ter relação, né? Errar é intrínseco do ser humano, é o que nos faz humano. Treinamentos, procedimentos podem ajudar a reduzir, né, a chance. Quanto mais eu treino, né, se eu faço mais manobra, a tendência é que eu erro menos, mas não eliminou o erro, só reduzir a probabilidade, tá? Só reduzir a probabilidade. O trabalhador sabe que não pode dormir enquanto ele está dirigindo, mas se o sono vier bater e ele dormir? Você sabe, o trabalhador sabe que ele não pode se distrair, mas se ele distrair, quem não dá para manter a concentração o tempo todo, gente. Não dá. Então, eu tenho que estabelecer meios que o meu sistema de gestão não seja derrubado simplesmente por um erro humano. Então, voltando aqui ao nosso slide inicial, pessoal, você ainda mantém as causas que você sugeriu lá no início, ou as causas que você imaginou lá no início, ou está considerando outras possibilidades agora? Né. E o que fazer para esse acidente que envolveu o João, a báscula erguida e o tombamento, né. Quero saber de vocês agora, mudou um pouco a percepção que vocês tinham lá da hora que eu trouxe o exemplo do caminhão tombou, vocês mantêm-se fixo naquilo que vocês pensaram antes da live, né, no comecinho da live, ou vocês agora já estão considerando outras possibilidades? Né, e pensando agora em outras coisas que se pode fazer para evitar que esse acidente repita, né. E aí, me digam aí, será que tem falha na gestão de riscos que permitiu que João tombasse o caminhão? Será que a causa raiz foi imprudência dele? Será que a causa raiz foi simplesmente imprudência ou negligência desse trabalhador? Perfeito, Josiane. Né, a Josiane trouxe aqui, entender que o trabalhador é um pai, é uma mãe, e ele é um trabalhador também. Além de carregar os problemas de casa, tem os problemas do trabalho, tem os outros fatores todos que relacionados. Não é simplesmente, ele tem que executar a máquina, gente, ele tem que operar a máquina, né? A percepção de causa raiz de evento. Então, espero que isso está ficando mais claro em vocês. Lembre que o objetivo era trazer uma introdução à investigação de acidente, trazendo alguns conceitos básicos para que a gente consiga entender e compreender melhor uma investigação de acidentes, tá? Bom, para a gente chegando já quase ao final,
né, dessa live, já passamos aí 10 minutinhos. Deixar aqui para vocês, nós vamos também entrar na Black Friday, nós estamos com a 9ª turma do curso de investigação de acidentes, tá, gente? Tem o QR Code aqui, eu vou pegar, vou mandar também o link para vocês, deixa eu só copiar aqui. Tá com 35%, tá, de desconto no nosso curso, tá? É um curso que a gente já fez aí 9 turmas, então quem tiver interesse vai participar, entender mais do processo de investigação de acidentes. É um curso com 9 horas, onde a gente vai trazer vários conceitos, né, e explicar melhor, exemplificar melhor. As vagas são limitadas, é claro, a gente tem a live amanhã, né, mais 1 hora de conteúdo, mas quem já quiser garantir sua vaga, acesse o link, acesse o QR Code, olhe o material, o conteúdo programático. Se tiver dúvida, pode me perguntar, lá tem meu WhatsApp, meus telefones, né, que eu estou à disposição de vocês. Aproveitem, é o último curso desse ano, e a gente não tem previsão da próxima turma, tá? A gente vai fornecer material bônus, formulários, entre outros, tá? Bom, e aí eu abro as perguntas, né, para vocês. Eu quero saber agora o que vocês querem saber, entender, ou ficou alguma dúvida nessa live, para que a gente possa discutir, né, nesse aspecto. Marília, você conseguiu separar alguma pergunta aí? Porque eu saio respondendo tudo, né, Marília? Vê se tem alguma aí. Mas vamos lá, a Josiane trouxe aqui, ó, creio que seja um conjunto de fatores. Wesley, você, assim, ó, eu fico só aqui, né? Só no ouvindo. É, Mas teve bastante perguntas, você foi realmente já respondendo do pessoal. Eu peço assim, se alguém for com dúvidas que nos passe aqui, né, Wesley, para a gente poder, que você possa responder. E eu fiquei assim, ó, bem impressionada com a sequência que você trouxe, né, dessa questão da causa da risa, aonde que chega, né, onde pode estar chegando, né? até chega até Impressionante. Adão e Eva, né, você viu? Eu Né, se a gente vi, não tiver um limiar de corte, a gente vai chegar até Adão e Eva. Vamos ver se verdade, o pessoal tem alguma dúvida. Pessoal, se gostou, dá um like aí na live, não verdade, verdade. convida o pessoal para amanhã, fala: "Ó, amanhã vai continuar", mas pede o pessoal para assistir de hoje, fala: "Ó, assiste a de hoje e para assistir a de amanhã", né. Amanhã a gente está no mesmo horário, mesmo bate-horário, né, às 19 horas para a gente falar um pouco mais disso. Mas Renata trouxe aqui Wesley, mas o também. pessoal estava afiado lá nas perguntas, né? Acertaram várias, todo mundo A acertou as respostas. turma estava bem participativa aí hoje, né. Foi bem, bem bacana. Estava Eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco, né? A gente sabe como é complicado trabalhar todo um dia, depois vir para cá, né? Mas vale muito a pena pela qualidade do material, pela qualidade da live que o Wesley passa aí para a gente, com todo esse conhecimento. ótimo, o pessoal acho que gostou, né, a Carla colocou aqui excelente, mas bacana. O pessoal perguntou da live, a gente vai deixar salvo, tá, pessoal? Por enquanto, pelo menos nesse início, a gente vai estar. Vai ter, peço desculpas para o pessoal aí que não está recebendo esses e-mails, eu não sei o que aconteceu lá com o RD, pedi para o pessoal dar uma olhada, mas assim, não se preocupem, a gente vai disponibilizar depois o link ali para gerar o certificado, né? Perfeito. E aí, ô Marília, depois eu vou te passar, você deixa o link de inscrição no curso aí, se o pessoal quiser acessar na Ah, sim, descrição do sim, vídeo. passa para mim que eu já ponho aqui, e depois eu ponho na descrição lá também, além Beleza. do. Que aí o pessoal que tiver interesse, Olha só, Wesley, Eliane aqui, a Carla, obrigada, mandei foi aqui no chat excelente, realmente agora, também achei, concordo, concordo com vocês. ó. E aí, pessoal, compartilha, chama a turma amanhã, mas amanhã a gente pega mais pesado. Aqui, ó, pessoal, deixa eu não esquecer de ninguém. Wesley, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, por estar dando um pouco aí do teu conhecimento, espalhando aí para o pessoal aí sem custo, né? Sim, Então, assim, muita informação, a questão ali que você passou, né, da questão dos porquês, eu vou te dizer que eu não sabia, eu fiquei assim, ó, mas enfim, foi bastante esclarecedor, eu te diria assim, já dá para ter um norte. Eu sugiro ao pessoal que precise mais, que se aprofunde, né, nesse tema que é extremamente importante.
O Wesley tem assim, um conhecimento enorme, já fez curso fora do Brasil, então aproveitem esse conhecimento, vale muito a pena fazer o curso dele. Aliás, vou fazer até um convite, Wesley, que você venha dar uma palestrinha lá para o pessoal no Clube RS Data, até falar para todo mundo, né, que a gente está agora com esse novo empreendimento nosso da RS Data, né, que é a Casa do Cliente RS Data. Então, a gente vai trazer alguns profissionais para conversar com o cliente RS Data. E te faço o convite aqui, em primeira mão, ao vivo. Ah, claro, aceito sim, vai ser um prazer. Você sabe que eu gosto de falar de segurança, então chamou e qualquer coisa que chama para falar de segurança, eu tô dentro, tá? Conta comigo. Perfeito. Aqui a gente tem uma pergunta do Alex: como fazer investigação de incêndio, visto que é um assunto muito técnico? Ô Alex, realmente, incêndio, né, ele é um evento adverso, também ele é um acidente. Agora eu tenho que conhecer das possíveis causas dele, não vamos dizer que é um acidente de trabalho, mas eu tenho que investigar outros pontos, né. Quando eu tenho um pessoal do corpo de bombeiros, perícia técnica, tem cursos específicos para esse tema, né, porque aí eu tenho que entender de e eu posso levantar hipóteses, né, possíveis causas que levaram a um incêndio dentro de uma empresa, mas eu vou precisar periciar, né, para detectar se aquilo realmente é uma prova. Então eu posso fazer uma investigação de um incêndio e detectar, poxa, é uma das possíveis causas seja um curto-circuito. Legal, bacana. Você é capaz de identificar se teve um curto-circuito ou não? Wesley, eu não sou. E aí é que você vai entrar, você vai precisar chamar uma pessoa com conhecimento técnico nesse ponto. É a mesma coisa, você vai investigar um colapso de um andaime. Aí você vai falar assim, ó, pode ser estrutura frágil do andaime. Pode ser. Você é engenheiro mecânico e consegue analisar isso? Não. Então o que eu vou ter que fazer? Fazer uma investigação de acidente, eu vou ter que chamar um perito, alguém que entenda, ou um fabricante de andaime, um engenheiro mecânico, ou um laboratório, alguém que vai pegar essa amostra desse andaime, levar para um laboratório, ensaiar e dizer, ó, realmente esse andaime tinha um problema estrutural. Né? Assim acontece qualquer tipo de acidente. Um erro, tá? Às vezes a gente acha que tech segurança, engenharia de segurança vai conseguir identificar todas as possíveis causas de um acidente, porque tem coisas que a gente não conhece. E aí por isso que a gente tem que chamar um especialista, um engenheiro eletricista, um mecânico, um perito, um engenheiro químico, para analisar também um outro contexto que nós não conseguimos dominar. A gente levanta a hipótese, mas a gente não consegue validar essa hipótese. A gente precisa de um perito para validar essa hipótese. O Adriano trouxe aqui, pode ser um erro de montagem, ok. Mas você entende de montagem para dizer que está correto ou não? Não, não entendo. Então, eu vou pegar um supervisor de montagem de andaime, eu vou chamar ele para ele ir lá e verificar se a montagem foi correta. E ele vai me dizer, se ele disser que foi correta, ok. Se ele disser que não foi, ok. Mas eu não sou capaz de dizer se ele está montado corretamente ou não. Então, isso vale para qualquer tipo de incêndio, gente. Colapso de uma estrutura, de um andaime, às vezes a gente vai ter que acionar uma outra pessoa, né, uma equipe técnica para analisar aquele ponto específico. Não falar assim, foi fragilidade da estrutura. Tu não conhece de estrutura, como é que você vai dizer que é frágil? Você só levanta a hipótese e aí você decide, ó, vai ter que contratar um engenheiro mecânico para ele investigar isso aqui para a gente. Ok? Perfeito. Wesley, a gente tem o Alex Marques, que ele fala: os bombeiros usam técnicas específicas, correto? Sim, sim. Ele tem gente perícia, tem gente especializado para analisar aqueles fatores. Então é isso mesmo, tem gente que fez curso ali dentro dos bombeiros, que estão credenciados, né, ou qualificados nesse aspecto de avaliar causas de incêndios, né. Então eles são específicos para isso. Você pedir ele para investigar, um outro tipo de acidente, talvez ele não saiba, né, porque ele não é especialista nesse aspecto. Para tudo a gente vai ter um especialista, gente, não adianta. Perfeito. Então a gente acaba aqui com o Giovanni Moreira falando: excelente live, obrigada, também achei. A gente quer agradecer, né, a todos que estavam aqui conosco, né, Wesley, nessa noite aí, esse finalzinho de noite. Dizer que amanhã a gente espera, divulguem aí para todos os seus contatos, né, que amanhã de novo a gente vai estar às 19 horas aqui. Wesley, já dá uma prévia aí do que a gente vai ver, para o pessoal já ficar bem aguçado, né? Ah, sim, amanhã a gente vai falar do conceito de múltipla causalidade, a gente vai trazer algumas questão de ato inseguro ou ato abaixo do padrão. Então a gente vai trazer também mais algumas provocações aí para reflexão nesse processo de investigação de acidente. Algumas metodologias, né, de investigação de acidente, se um acidente é causado por uma única causa. Então é algumas coisinhas que a gente preparou para amanhã para vocês, tá bom?
Perfeito, então. Gente, mais uma vez, muito obrigada, Wesley também. A todos uma boa noite, um bom descanso e a gente espera vocês amanhã às 19 horas aqui no canal da Resdata. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, gente. Até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.